Lembrando um pouquinho, então, se você esteve conosco aqui, quinta e sexta-feira. Se você não esteve, vamos fazer, então, uma recapitulação. Nós, na quinta-feira, falamos exclusivamente sobre o Jardim do Éden. Aquele lugar específico onde Deus havia estabelecido um jardim que chamava-se o Jardim do Senhor. Gênesis 13:10 nos revela esse nome, né? Mas para nós ficou conhecido como Jardim do Éden, porque ele estava na terra, e Jardim do Éden significa um jardim na terra. E lá o homem foi estabelecido como o ponto máximo de toda a criação que Deus havia feito. A última das coisas que Deus havia estabelecido naquele jardim, e ele deu para o homem, então, a capacidade e a missão de governar aquela criação. Nós vimos especificamente em Gênesis capítulo 3 que o homem resolveu fazer isso pelos seus próprios meios e não confiando naquilo que Deus havia estabelecido. E aquele momento fez com que o homem perdesse o privilégio de ter uma comunhão direta com Deus, continuar habitando o Éden, e criou uma inimizade em todas as relações humanas. E isso, então, foi perpetuado. Nós estudamos um pouquinho a história do Antigo Testamento e vimos como há muitas tentativas humanas de criar uma sociedade justa, boa, agradável. Mas todo o reino que surge, de Babel até o Império Medo-Persa, por todo o Antigo Testamento, ele não é nada além de uma tentativa humana frustrada de tentar estabelecer o seu próprio governo e a sua própria autoridade. Na sexta-feira, nós então nos encontramos aqui e nós falamos sobre o início da nossa redenção, que também se deu no meio de um jardim, mas agora no jardim do Getsemane, cujo significado significa o jardim de prensar azeitonas. Ou seja, era um local onde Jesus, logo depois de ter participado da ceia com seus discípulos, se dirige, e lá ele é prensado emocional e espiritual, e dá para dizer que fisicamente, e ali então ele tem uma conversa com o Pai, onde ele pede para que o Pai afaste dele este cálice, mas ele fala que se não for possível, ele vai cumprir a vontade do Pai. E aí nós entendemos que o plano que Deus estabeleceu por meio do Evangelho, a boa notícia do Evangelho, passava pelo Cordeiro que morreria na cruz, mas não um animal, mas o Cordeiro de Deus, o seu próprio Filho, derramaria seu sangue. E esse sangue, então, é o sangue da nova e eterna aliança, que foi feita em Cristo, para o perdão de todo aquele que nele crê. E aí, então, nós temos agora a possibilidade de ter acesso ao Pai por meio da morte de Cristo. E o Evangelho poderia ter acabado aí. E a história talvez já fosse suficiente. Jesus morreu pelos nossos pecados e tudo bem. Mas como saber que Jesus morreu pelos nossos pecados e venceu a morte? Porque a ideia de vencer a morte está automaticamente conectada de que ele, então, é capaz de nos dar a vida eterna. Como ter certeza de que nós temos a vida eterna, se não houvesse no domingo de manhã uma tumba vazia, um sepulcro sem ninguém lá dentro, uma pedra rolada, e todos os visitantes que chegaram lá para olhar aquilo, ficaram atônitos, porque realmente ele não estava lá. E mais do que isso, ele aparece para algumas pessoas. Então agora eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Marcos, capítulo 16. E nós vamos ler todo esse capítulo, até o versículo 19. Marcos 16, então, começa dizendo assim:
Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, então elas compraram isso no sábado. E agora, então, no domingo, elas estão se dirigindo ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar aonde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou que com ele tinha estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois, Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho no campo. Eles voltaram, relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, quando eles comiam, sussurrou-lhes, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Aqui nós temos um relato extremamente impactante. Marcos, ele escreve o seu evangelho de uma forma muito breve. Ele é bem diferente de Mateus, Lucas e João. Você nota aqui que Marcos está correndo o texto, mas esse é o estilo mesmo do evangelho de Marcos. Mas ele já nos dá aqui o suficiente para algumas coisas nós entendermos no que aconteceu naquele domingo. Foi um alvoroço entre os seus discípulos, que estavam lamentando, chorando, e quando chegam notícias para eles de que as mulheres que foram lá a arrumar o corpo de Jesus no sepulcro, não encontraram corpo. Não tinha corpo. Primeira coisa que eu acho interessante desse texto é da onde vem a boa notícia. A boa notícia vem de um cemitério. Você já deve ter ido a um cemitério. Você já deve ter visto um cemitério. Em geral, o cemitério não é um lugar de boa notícia, certo? Aqui a gente fica, que estranho esse negócio. E meditando sobre esse texto, me veio que a notícia da vitória só poderia vir dos domínios do inimigo. Em grego, cemitério significa cidade dos mortos. E foi da cidade dos mortos que veio a notícia de que alguém está vivo. Foi justamente desse lugar aonde a morte dominava que a notícia da vitória veio a acontecer.
Então não há melhor lugar para anunciar uma ressurreição do que o cemitério. Não há um lugar melhor para nós recebermos essa notícia, porque a vitória de Jesus foi a vitória sobre a morte. E aí vamos lembrar da pregação de quinta-feira, quando nós falamos sobre, no Éden, o que Deus falou para o homem: quando provardes desse fruto, certamente morrerás. E a morte, ela nos assombra. A morte, ela é algo que vai acontecer comigo, com você, em algum momento, a não ser que Cristo volte antes. Então, se há alguma coisa que nós deveríamos já estar consolados e preparados, é para a morte. Mas nós resistimos muito a isso. Nós resistimos muito e a gente fica atônito quando nós recebemos a notícia de alguém que veio a falecer. Porque a morte não é natural a nós. Deus colocou em nós a ansiedade pela eternidade, porque Ele é eterno. E com Ele podemos nós todos sermos eternos. Então a vitória sobre a morte só poderia ser proclamada de um túmulo, em um cemitério. A boa notícia, ela vai alcançar, e isso é legal, aqueles que mais precisam de ânimo e restauração nesse momento. Porque por isso ele fala para as mulheres: vão aos meus discípulos, e olha que interessante, e a Pedro, e anunciem que eu ressuscitei. Por que será que Jesus separa Pedro dos seus discípulos? Porque talvez Pedro não estava mais se achando digno de ser um apóstolo ou um discípulo. Porque vocês lembram o que aconteceu com Pedro na quinta-feira de madrugada para sexta-feira, no julgamento de Cristo? Ele negou Cristo 3 vezes. E é legal que no Evangelho de João, você vai acompanhar o Evangelho de João, e no final do Evangelho de João, Pedro tem uma conversinha bem específica com Jesus, aonde 3 vezes Jesus faz Pedro dizer que ama ele. Jesus está indo em busca daqueles que necessitam de restauração, que estão com os corações amargurados. E primeiro são esses discípulos que precisam ter os seus corações incendiados por essa boa notícia. Para que depois acontecesse o que aconteceu no fim. Eles vão até todos os povos e proclamam que Cristo venceu. Então, nesse momento agora, a boa notícia ela vai alcançar todos aqueles, inclusive Pedro, que deve estar devastado, mas ele também vai entender o que Cristo falou. Outro ponto interessante é que a vitória ela é anunciada em um cemitério, e ela foi proclamada em um dia muito estranho no calendário judaico. Ela foi proclamada no primeiro dia da semana, um domingo. E os judeus não estavam acostumados com coisas importantes acontecendo aos domingos. Eu não sei se você já parou para pensar. Inclusive, há várias discussões e brigas entre os cristãos durante alguns séculos, e algumas seitas que defendem que temos que guardar o sábado, que sábado é o dia correto. Mas domingo, esse nome em latim, significa o dia do Senhor. E desde muito cedo a igreja começa a proclamar o nome de Cristo e a se encontrar com Cristo no domingo, neste dia do Senhor. Por quê? Voltamos lá para Gênesis. Quando Deus começa a sua criação, Ele começa no primeiro dia da semana. E Ele termina no 6º dia e descansa no 7º. Se em Cristo Deus está fazendo novas criaturas, não há momento melhor para Ele começar nova criatura, no primeiro dia da semana. E o domingo passa a ser o dia em que os cristãos do primeiro século passam a se encontrar de forma especial. Mesmo que os judeus fiquem, mas que estranho esse negócio, né? Sábado, dia de adoração. E os cristãos dizem, não, domingo é o dia da ressurreição. Por isso, o domingo ficou conhecido como o dia do Senhor. Então, a vitória que começa a ser anunciada no cemitério em um dia estranho, porque é o primeiro dia da semana, essa vitória continua.
Porque essa vitória, ela é a ressurreição que mostra que, na verdade, o cristianismo é um movimento. O cristianismo, ele não é uma religião estática. O cristianismo, ele não é uma religião da mente, aonde nós agora temos que sentar e nos enchermos de muita sabedoria, e vamos guardar essa sabedoria para quando Deus chegar, Ele vai querer bater um papo teológico com a gente. Às vezes a gente acha que cristianismo é isso. Eu tenho que me encher de sabedoria, eu tenho que conhecer a Bíblia, eu tenho que fazer todas as coisas. Por quê? Porque quando chegar, não sei, acho que Deus vai querer bater um papo sobre isso. E na verdade o cristianismo é um movimento, porque o que Deus fala é: vão, proclamem, falem. Há muitas pessoas por aí que estão precisando da mesma restauração que vocês tiveram. Há muitas pessoas por aí que estão precisando ser conectadas novamente a Deus por meio dessa cruz. Então vão e anunciem essa verdade. O cristianismo, então, ele é um movimento liderado por um Cristo que vai adiante. Olha o que ele fez ali. Foram procurar ele no sepulcro? Não está aqui. Tá, mas está onde? Avisa a galera que ele está indo antes de vocês lá para Galiléia. E no caminho ele ainda passa e conversa com 2 discípulos que estão indo para um povoado chamado Emaús. Eles estão se distanciando. E Jesus diz: gente, vocês estão indo para o caminho errado, vem comigo aqui. E aí é aquele papo que Jesus começa a conversar com esses discípulos no caminho de Emaús, e ele começa dizendo, por Moisés e todos os profetas, tudo o que o Antigo Testamento falava a respeito dele. Então é um movimento liderado por um Cristo vivo e não um Cristo morto. Não ficou na sexta-feira, não ficou num sepulcro. Esse Cristo vai adiante, esse Cristo vai, mas vem a grande questão: como é que esse Cristo vai? Esse Cristo não está cercado em um templo. Claro que nós fazemos templos, claro que nós fazemos igrejas, né, e prédios que nós chamamos de igreja, mas na verdade é um erro nós chamarmos aqueles prédios onde as pessoas se reúnem para fazer coisas sagradas, como esse aqui, por exemplo, de igreja. Isso não é uma igreja. A igreja é Cristo nas pessoas. E a igreja, então, não é feita de concreto, nem de madeira, nem de qualquer outro material. A igreja é o próprio Cristo no templo que somos nós. Paulo falou lá aos Coríntios, dizendo: vocês não sabem que vocês são templo de Deus? E é assim, usando a igreja, que Cristo agora vai encontrando aqueles que ainda restam. Nós não vimos o sepulcro vazio. Nós apenas vemos e ouvimos a notícia do sepulcro vazio. Por quê? Porque esse movimento de Cristo habitando nas pessoas, ele começa agora a se expandir e vai em busca daqueles que ainda faltam para fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, se você tem que se referir à igreja, você tem que se referir às pessoas. Um prédio pode cair, um prédio pode sofrer qualquer coisa, mas a igreja não é abalada, porque a igreja somos nós. Por isso que Paulo vai falar, inclusive, né, aos Filipenses, ele diz: eis o mistério da fé, Cristo em vocês. Então esse Cristo agora, ele se torna o participante do nosso cotidiano e da nossa rotina de vida. Por isso que nós cristãos, nós sempre temos que lembrar que Cristo se faz presente não nas nossas cerimônias sagradas. Cristo se faz presente na nossa vida. Quando eu trabalho, quando eu estou trabalhando, obrigado, Rodrigo. Quando eu estou trabalhando, Cristo está lá comigo. Quando eu estou estudando, Cristo está lá comigo. Quando eu estou viajando, Cristo está lá comigo. Quando eu estou em qualquer lugar, Cristo está lá comigo, porque esse é o mistério do cristianismo. Cristo
em nós. Cristo vive e se manifesta na sua igreja. Cristo vive e se manifesta na sua igreja. Assim como se você olhar para alguém que está de branco, nesse momento está brilhando. Isso é a igreja. Nós agora somos aqueles que levam a mensagem do Messias que não está morto. Do Messias que está vivo. E ele brilha em cada um de nós. E é por isso que nós defendemos que o cristão, ele precisa ter uma vida correta, uma vida digna, uma vida onde todas as coisas agora, elas começam a fazer sentido por meio de Cristo. Então, quando eu resolvo não roubar, eu não estou fazendo isso porque eu sou bonzinho. Eu estou fazendo isso porque o Cristo que habita em mim diz que eu não devo roubar. E eu não vou mentir. Por quê? Porque eu sou bonzinho, eu sou legal, eu sou uma pessoa que fala a verdade? Não. Porque o Cristo que habita em mim diz que o pai da mentira é o diabo. E por que eu vou respeitar o meu relacionamento de casamento com a minha esposa e a aliança que eu fiz com ela diante de Deus e dos homens? Não porque eu sou um cara com uma moral mais elevada, mas porque Cristo estabeleceu que o casamento não deveria ser maculado. E desde o princípio era para ser assim. Por isso que nós vimos na quinta-feira que no Éden, a relação humana mais profunda que Adão e Eva tinham, já foi rompida quando Deus chega e diz para Eva, Eva, foi a mulher que provou da fruta. Eu não tenho nada a ver com isso. A mulher que tu me deu, Senhor. E Adão, que deveria ser o protetor da sua mulher, que deveria ser aquele que guardava a sua vida e a sua integridade, é o primeiro a entregar ela para a ira de Deus, para tentar se livrar. Então, quando nós fazemos alguma coisa, nós precisamos fazer essa coisa porque Cristo está em nós. Cristo se manifesta no nosso meio. E as pessoas ao nosso redor vão começar a olhar e vão dizer, espera aí, só um minutinho, tu não pode ser um cara assim tão elevado, né? E eu digo, não, claro que não. Mas aquele que habita em mim, esse sim, é extremamente elevado. E o sepulcro não pôde conter o Messias. O sepulcro não foi o último endereço de Jesus. E por isso que quando vamos visitar Jesus, a gente não adentra em um cemitério. Vários outros heróis humanos nós encontramos em cemitérios por aí, mas Cristo não. Quando nós queremos visitar Jesus, nós os encontramos e nos reunimos como igreja. Porque Cristo brilha no outro, Cristo brilha em mim, e à medida que tudo isso acontece, nós vamos sendo a sua manifestação. E a verdade então é que a morte não tem a última palavra sobre nós. Colossenses, capítulo 1, e eu quero que você leia comigo 2 versículos só do livro de Colossenses. Vai lá. Colossenses, vai lá. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, chega lá. Capítulo 1, versículo 26 e 27. Hoje o pessoal tem as Bíblias no celular, né? Uma vez que a gente ficava folhando, né? O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então o túmulo não é o último endereço de Cristo, a igreja é. A morte não possui mais vitória, porque a morte foi vencida, ela foi derrotada. E agora nós temos acesso a uma vida eterna. E aí, como o próprio Paulo fala, para mim morrer passou a ser lucro, porque quando morrer,
estarei com Cristo. E isso para mim é fonte de lucro. E a nossa missão agora, como igreja, é o mundo. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, Jesus fala: e toda autoridade me foi dada, por isso ide e pregai a toda criatura, façam discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então agora nós recebemos como igreja uma missão. Esse Cristo que está brilhando em nós, e você está vendo esse Cristo brilhar nas pessoas ao teu lado, ele agora precisa brilhar em pessoas que estão lá fora, e é por isso que nós vamos evangelizar aquelas pessoas. E nós vamos levar a cura, a proteção, a restauração e a nova criação de Cristo para essas pessoas. E o Evangelho, então, nós descobrimos que não é um bando de livros que foram escritos, do qual nós temos que ler. O Evangelho é o próprio Cristo. Cristo é o Evangelho. Ele é a boa notícia. E é isso que significa Evangelho. E a boa notícia, ela não está em folhas de papel. A boa notícia está na pessoa dele em nós. E nós, então, acabamos nos tornando a mensagem encarnada de Cristo. Cristo, quando nasceu no Natal, e nós celebramos aquele menino na manjedoura, e trocamos cartões, e trocamos presentes, e ficamos emotivos, mas ali ele encarnou e veio fazer o seu ministério, e morreu na cruz. Mas hoje esse Cristo ainda está encarnado em todos aqueles que creem no seu nome. Eis a maravilha do Evangelho. Esse é o Cristo que nós pregamos. Então, nós começamos na quinta-feira falando sobre como o homem perdeu o privilégio de estar com Deus no Éden. Na sexta-feira nós lembramos de como no Getsemane, Jesus nos ensina agora que a cruz nos conecta e nos devolve o privilégio de estarmos no Éden. E por fim, para que nós todos ficássemos espantados, esse Cristo continua vivo em cada um que crê nele. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos a maravilha dessa salvação, que é surpreendente. A maravilha da salvação que nos permite que tenhamos novamente acesso direto a Ti, por meio do sangue que foi derramado naquela cruz. Mas mais do que isso, não só temos o privilégio de termos o acesso que foi perdido, nós temos o privilégio de sermos habitados por Ti. E isso para nós é maravilhoso, é rico, é edificante, é novo, é empolgante. Senhor, obrigado pelo Teu amor derramado por nós. Obrigado porque na Páscoa, mais do que chocolates e coelhinhos, nós comemoramos um sepulcro vazio, daquele Cristo que está vivo na sua igreja, em cada pessoa que se manifesta como crente em Cristo Jesus. Obrigado por essa verdade, obrigado por essa realidade. E agora, Pai, que como igreja nós sejamos incentivados a irmos, a buscarmos, a encontrarmos, a edificarmos, a evangelizarmos, a representarmos a Tua presença em todos aqueles que ainda estão alheios, tentando ganhar o céu por esforço próprio, que não o vai alcançar, tentando alcançar o céu por alguma forma religiosa, que também não vai acontecer. Que nós levemos essa verdade àqueles que precisam da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. Obrigado pela Tua palavra viva, que nos lembra isso. É isso que nós entregamos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.